de transmitir o que Deus quer para a sua igreja nunca é fácil. E eu tenho, sempre quando eu venho aqui, devido à distância, eu gosto de chegar na hora da mensagem para evitar, né? Mas hoje eu tive a felicidade de logo nas primeiras horas do dia, receber a ligação do meu pai, me parabenizar. Eu sou pai de uma grande família e eu não tinha como chegar mais tarde. Mas que o Senhor Deus possa ter misericórdia de vocês e de mim e colocar palavras na minha boca, o que Deus tem para esta igreja. Aleluia! Existem alguns atributos de Deus, poderíamos estudar vários, mas algum deles ele também deu ao homem. Deus, a qual nós servimos, Ele é o nosso Pai. E Ele deu isso aos homens, também ser Pai. Deus, Ele é o nosso grande pastor. E Ele escolhe homens falhos, pecadores, para também ser pastor. E Ele dá pastores segundo o seu coração para o seu povo. Em rápidas palavras, quero falar alguma coisa nessa manhã do salmo que eu não preciso nem dizer, só quero falar uma frase, e você sabe qual salmo que é. Os 150 salmos que tem na Bíblia, a grande maioria de Davi, 74 que ele escreveu, um homem que eu gosto da história, é fascinante a história de Davi, e num determinado momento Davi ele escreve: o Senhor é o meu pastor. Eu vou repetir: o Senhor é o meu pastor. Aleluia! Eu gosto de dizer, e muitas das vezes no nosso dia a dia a gente acostuma falar, mas palavras têm sentido. Vamos pensar tão somente nessa frase nessa manhã. Estamos falando do Senhor, o Deus de Israel, o Senhor, o Deus, autor e consumador de todas as coisas. É este Senhor, é este Deus que tudo formou através da sua palavra. Haja luz e houve luz, haja separação de terras entre mar e terra seca e houve, que haja animais. Tudo foi feito por este Senhor. Num determinado momento ele fala assim: agora vamos lá e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí Davi ele diz agora: este Senhor é o meu pastor. E Davi, com muita propriedade, podia falar sobre o pastor, porque várias fases da vida de Davi a gente pode analisar. A primeira delas, ainda jovem, como pastor. Eu não estou aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. E quando eu digo, não estou dizendo nesse momento aqui de ceia, não. Algumas das minhas irmãs da década de 70 vai entender o que eu quero dizer. Ninguém aqui é erro de tabelinha, não. Porque antes que eu existisse, o Senhor Deus já me concebia. Ele já sabia da minha existência. Antes da sua existência, Deus já tinha um plano traçado para você. Ele saberia que você estaria nessa manhã. Ele tem um propósito de vida para você. Então tudo que acontece nas nossas vidas
Ele vai ter responsabilidade. Como diz o nosso pastor presidente, ele foi tercheiro de ovelha. Ele foi fazer um estágio, porque ele não sabia. Somos humanos, não sabemos o nosso futuro, mas o Deus que nos concebeu, Ele sabe aonde você vai chegar, e Ele está nos preparando nesta manhã. Ele está preparando cada um de nós no momento que estamos vivendo. E com Davi não era diferente. Vai lá, Davi, vai lá para o campo, vai cuidar das ovelhas. E o Senhor Deus, num determinado momento, Ele fala assim: não, agora eu quero que você vai lá, vai ungir o meu servo agora. Ele já está cuidando de ovelha, ele já está na prática. Mas agora está faltando algo na vida de Davi. A unção. Cadê meu secado? Acabei de cumprimentar ele. A nossa faculdade, a FAESP, tem bons ensinos, bons livros. Você pode estudar Mackenzie, Faculdade Batista, a FAESP, que não perde mais nada para nenhuma dessas. Você pode ter os melhores livros, mas de nada adianta se não vier um som do Pai. Aleluia! Uma coisa não tira a outra. É bom estudar, é bom ter conhecimento, mas não pode faltar unção na vida do crente, não pode faltar unção na vida daquele que tem um propósito. Então nesta manhã, eu e você possamos olhar para o meu pastor, para o seu pastor, e falar: é o Senhor que derrama unção nessa manhã. Eu quero receber essa unção da parte do meu pastor. Sabe por quê? Porque a unção encoraja, a unção dá ousadia, e a unção prepara para o estágio da vida. E é um momento tão interessante. Os senhores conhecem a história. O profeta vai lá e vem o primeiro, né? O mais bonito, o mais belo. Não é esse. E vem o outro, e o texto dá a impressão que ele estava até esquecido, não tem mais ninguém. Aí ele fala: tem mais um lá no campo, então manda chamar. Ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. O Senhor Deus, Ele não está preocupado com a sua aparência, não. Somos humanos, às vezes nos enganamos com a aparência, mas saiba, meu irmão, o meu pastor, ele conhece o seu coração, ele conhece o meu coração, ele sabe o que tem dentro de você, e ele extrai o melhor de cada um de nós. Interessante que ele é ungido e não vai para o trono. Existe um processo. Existe um processo. A preparação continua. Davi continua pastoreando. Davi continua cuidando das ovelhas. Mas agora é um diferencial. Davi tem unção de Deus. Davi tem unção de Deus. Num determinado momento, o seu pai, ele chama e fala assim: meu filho, vai lá levar isso aqui para os seus irmãos, eles estão em guerra. Ele chega lá no campo, ele ouve aquele gigante desafiando Deus, mas quem tem unção da parte de Deus não aceita que o Deus que nós servimos seja afrontado. Ele fala: quem é esse incircunciso que está desafiando o meu Deus? Eu lutarei em nome do meu Deus, porque a unção de Deus sobre a minha vida. O que você está fazendo, faça em
Essa é a história de Davi. Poderia falar tanta coisa de Davi, porque o que me chama a atenção na Bíblia é ler o próprio Deus falando assim, que Davi era segundo o coração de Deus. Eu tenho dificuldade de decorar texto, de decorar, localizar texto, mas procurei na Bíblia. O Senhor Jesus falou assim, ó, achei Davi. Olha, Deus falando isso, achei Davi. E quando eu começo a ver a história de Davi, eu vejo tanta coisa assim, eu falo, mas como que esse homem é segundo o coração de Davi? Ou segundo o coração de Deus? Que aí Davi, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, aí ele vai para o palácio. Aí, num determinado momento, aí eu começo a entender o porquê do olhar de Deus para Davi. Saul começa a perceber que tinha algo diferente na vida de Davi. Para assim, esse rapaz é uma ameaça. A Bíblia diz que por 2 vezes Saul tentou matar Davi. E olha que interessante, na lógica humana, né? Não estou aqui para falar de direito, tem um nosso policial militar, tem outro, mas em determinado momento, a legítima defesa tira a minha culpabilidade. Ora, se alguém quer me matar, para me defender, eu mato. Ponto. Para quem é da área do direito, sabe que isso é uma excludente de ilicitude. Olha aqui, isso é na lógica humana. Porque, vamos olhar aqui para o texto, Deus separa Davi e fala assim, Davi, eu te ungi, eu estou cuidando de você. Agora, tudo que é seu, tudo que te pertence, Davi, deixa comigo, porque quem cuida de você sou eu. Você não precisa tomar as suas próprias dores, não. Se Saul está se levantando contra ti, Davi, fica tranquilo, porque quem cuida de você sou eu. Quem te protege sou eu. Você não precisa colocar as suas mãos em nada. Aí Saul tenta matar Davi. Davi só faz o quê? Ele só se desvia das lanças. Deixa pra lá. Deixa que o Deus que me ungiu é que vai cuidar dele. Ele está lançando lanças sobre mim. Aqui eu já começo a entender. Eu não vou fugir do texto, não. Eu lembro onde eu li. Aí eu já começo a entender. Davi falando assim: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Davi continua, Davi, um homem de muitos erros. Chega ao trono, estou lá na frente, época de guerra, um grande erro da vida de Davi. Ele pega um grande guerreiro por causa de um erro, coloca no fronte da batalha, chama aquele moço antes e fala assim: olha, toma um vinho aí, volta, coabita com a sua esposa para cobrir o meu erro. Mas um erro não cobre outro erro. O que nos cobre é o sangue de Cristo, não é as suas atitudes. Aleluia! Aquele homem fica bêbado e fala assim: como posso eu coabitar com a minha esposa, sendo que os meus irmãos estão em guerra? Não vou fazer isso, não. E Davi, por causa da sua honra, por causa de não querer se expor, ele vai além. Agora ele comete um homicídio. Escreve uma carta, dá na mão do seu melhor guerreiro e vai para o fronte. E os senhores conhecem a história. E está tudo bem. Aí de repente, porque Davi
Tinha um pastor. Esse pastor fala assim: eu preciso conversar com Davi. Olha aí. Meu Deus. Ô Natan, vai lá contar uma historinha pro meu servo Davi. E o que é lindo da parte de Deus, Davi era o quê? Lá na sua infância? Pastor de ovelha. A historinha tem a ver com o quê? Com ovelha, porque de ovelha entendia bem. Olha bem, tinha um senhor que ele tinha muitas ovelhas. Davi de ovelha eu entendo bem. Mas só tinha uma ovelhinha. Davi fica indignado e fala: mas como pode? Esse homem é digno de morte. Aí Natan fala assim: mas meu Senhor, esse homem és tu. E aqui está a grandeza de Davi. Davi tinha um coração muito contrito. Davi sabia reconhecer o seu erro diante de Deus. Davi, nessa hora, ele escreve, se não me falha a memória, o Salmo 32 e o Salmo 51. Depois você leia, lá são esses dois salmos, são lindos. Estamos lendo a história de um rei, estamos lendo a história de um homem que era o principal de uma nação. Eles falam assim: olha, os meus ossos estão se empodrecendo por causa do pecado. Aleluia. Aí o Senhor fala assim: mas tem problema não, Davi? Em outras palavras, eu te perdoo. Você é meu ungido. Mas aqui cabe um adendo para mim, para você, para nós como igreja. O Senhor é verdade, o Senhor perdoa, o sangue carmesim é para purificar as nossas falhas, os nossos pecados. Mas todo pecado tem uma consequência nas nossas vidas. Como foi caro para Davi, o profeta olha e fala assim: olha, Davi, a espada não se afastará da sua casa. E quando a gente vai ler a história da casa de Davi, que casa cheia de sangue, a espada literalmente não saiu da casa de Davi, mas mesmo assim ele continuou sendo ovelha deste sumo pastor. Ele olhava para o céu e falava assim: mas o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Em meio aos meus devaneios, em meio aos meus pecados, em meio aos meus erros, mas eu continuo debaixo da mão do meu pastor. Em outras palavras, é Ele que cuida de mim, é Ele que me direciona, é Ele que determina, e eu estou aqui tão somente para aceitar a determinação do que o meu pastor tem determinado para a minha vida. Em rápidas palavras, aquela criança fica doente, Davi tira suas vestes reais, coloca roupa de saco, chora dia e noite, noite e dia, chora. O Senhor Deus não atende ao pedido de Davi, a criança morre. E não acabou aí. A vida continua, mas a espada está cravada na casa de Davi por causa de um erro que ele cometeu. Um dos filhos de Davi, e se alguém tem a liberdade de me ajudar no nome, mas se não me falar no nome, é bom. É esse você, tá bom? Amor? Não. O filho dele era o mais velho. Ele se engraça com sua irmã Tamar. A sua irmã Tamar fala assim: meu irmão, não faça isso, é vergonha para nós, é vergonha para mim, é vergonha para a casa de Israel. E aquele moço, tomado da paixão, ele possui a sua irmã, falando de estupro. Aquela moça sai correndo no meio da cidade, gritando: vergonha, 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 vergonha. Passa um tempo, Absalão fala: eu vou vingar a minha irmã, e mata o seu irmão. A espada não sairá da casa de...
o seu pai, de forma vergonhosa, ele precisa deixar a cidade, ele sai da cidade, pessoas apedrejando o grande rei Davi. Olha aí. E Davi, de cabeça baixa, ele deixa a cidade que o Senhor colocou ele como rei. As pessoas apedrejando, leia a história. Alguns falando assim: quer que eu mato o rei? Quer que eu mato? Ele: não, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Você não precisa tirar a espada da sua linha, não. Você não precisa de pessoas para te defender, não. Em determinado momento, de cabeça baixa, mas com seu coração altivo, olhando para cima e clamando: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Eu não preciso pelejar. Eu não preciso de homem me defendendo. O que eu preciso é do meu pastor, que está acima de todas as coisas, lá nas alturas, porque esse meu pastor foi ele que doou seu sangue, que verteu o sangue do Calvário. Ele é o meu pastor. Aleluia! Glória a Deus! Chega a notícia: Absalão morre. Ele volta e continua escrevendo os salmos. O Senhor é o meu pastor. Aleluia! Muitas das vezes olhamos para os nossos pastores terreno, e aqui eu encontro a história de Davi. Entendemos que na nossa visão tem que ser perfeito, que o pastor não pode errar. Com quem que o pastor compartilha as suas fraquezas? Mas o Senhor, volta ao princípio da minha fala, Ele deu ao tributo de homens, pecadores, falhos, ser pastor da sua igreja. Olha que interessante. Ferraz, a igreja de Ferraz não pertence ao pastor Euclides. A igreja do Mato Velho não pertence ao pastor Lincoln. Mas através do nosso pastor presidente, Deus deu o pastor Euclides para Ferraz. Através do pastor presidente, Deus deu o pastor Lincoln para o Mato Velho. Até quando Ele quiser, não importa se eu sou falho, se eu sou fraco, se eu sou pecador. O que eu preciso é ter um coração contrito, igual Davi, falando: Senhor, eu sou dependente da sua misericórdia. O Senhor continua sendo meu pastor. Tem determinado momento, isso é uma imagem muito linda de quem lida com pastoreio. Nós não temos essa noção, pois somos urbanos, mas tem determinado momento que a ovelhinha, ela vai caminhando e o pastor só vai guiando. Quando dá uma errada, ele puxa no cajado, ele dá uma cutucadinha na vara. Mas tem determinado momento, isso é comum a gente ver no meio dos pastores. O pastor, ele olha para a ovelhinha está machucada, a ovelha não está conseguindo andar, ele abaixa, ele pega aquela ovelha, ele coloca nos seus ombros e caminha com aquela ovelha o tanto que for necessário, até que ela tenha força novamente. Aí nesse momento que a gente olha para o Senhor e fala: o Senhor é meu pastor, eu preciso do seu braço, eu preciso do seu colo, e verdadeiramente Ele nos pega nos braços e nos conforta. É bom quando a gente está falando da nossa igreja, a gente tem exemplo, né? Quando a gente está na nossa igreja, a gente não pode dar exemplo de nós. Essa semana que passou, foi a outra, uma determinada ovelhinha me ligou chorando. E sabe aquele momento, pastor, que você também não tem o que fazer? Eu falei: eu não posso resolver o seu problema. Mas nós temos um sumo pastor chamado Jesus Cristo, que é Ele que pode te pegar nos braços, colocar nos seus ombros e te ajudar.
oramos junto, intercedemos junto para quem? Para o sumo pastor. E verdadeiramente o conforto veio no coração daquela ovelha. Ah, resolveu o problema? Não resolveu. O antequerido nunca mais vai voltar. Mas o Espírito confortou o coração daquela ovelha. O Espírito deu renovo. Isso só acontece na vida de pessoas que têm a consciência que o Senhor é o meu pastor. Davi, para encerrar, ele continuou errando. No auge do seu ministério, ele fala assim: vamos contar todo mundo. E aqui, ó, os meus irmãos dirigentes, não tem nada a ver com contar crente. Não foi por causa da estatística, não foi porque ele contou as cidades, não foi porque ele contou as pessoas, foi por causa do orgulho da grandeza. Não tem problema com o crente, não. Você não pode ter orgulho. Sou pastor de Ferraz, 40 congregação. Isso Deus não se agrada. Agora o pastor fazer um censo, fala assim: olha, tem 40, mas cabe 60, precisamos continuar trabalhando para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Isso é benéfico. E a ira do Senhor vem sobre Israel. Os senhores conhecem a história também. O povo começa a sofrer, mas aquele que tem um coração contrito, que sabe que tem um sumo pastor, ele reconhece os seus erros e fala: Senhor, quem errou foi eu. O que eu posso fazer para corrigir a minha falha? O Senhor fala: olha, vai lá, compra um campo e levanta um sacrifício, um altar para mim. E eu encontro uma linda frase de Davi, que eu acho isso muito lindo. Ah, o rei vai lá com sua comitiva, ele vai lá no campo daquele fazendeiro, se não me falha a memória, era um, não é isso? Me ajuda vocês? E ele chega lá naquele campo, o fazendeiro falou: rei, o que faz na minha terra? O Senhor mandou eu comprar essa terra. Não, você comprar não, é tudo seu, o Senhor mandou. Não, como posso eu oferecer um sacrifício para o meu Deus que não me custe nada? Aí aqui eu poderia abrir um parênteses e encaixar uma outra mensagem da igreja que eu estou vivendo. Não sei dizer vocês aqui, mas como é fácil para nós querer oferecer ao Deus que nós servimos. Como é fácil para nós querer oferecer a esse pastor que declaramos que é meu, que é nosso, coisas que não valem nada para nós. Aleluia. A começar pelo nosso tempo, que é uma coisa muito preciosa hoje. Você só quer oferecer ao Senhor quando não tem mais nada o que fazer? Ah, então tá bom, então, já que não tem mais nada o que fazer, esse tempinho aqui eu vou reservar para ir para a igreja. Se tem qualquer outro compromisso, e seja lá qual for, não vou ficar falando aqui de compromisso, vocês sabem quais são os seus, eu sei dos meus, mas seja qual for o compromisso, é motivo para você abrir mão de não estar servindo ao Senhor. Na hora de ofertar ao Senhor, é a nota mais velhinha, e se tiver uma rasgadinha, é aquela. Mas agora eu olho para Davi. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Mesmo sendo pecador. Porque aqui tem algum santo? Não. Levanta a mão aí se tem algum santo. Ó, pastor, só eu mesmo precisando aqui. Claro que não. Sou o mais vil pecador de todos vocês. Assim como Davi, talvez somos piores do que Davi. Mas eu posso ser pior do que Davi. Você pode ser um pouquinho melhor do que Davi ou um pouco pior do que Davi. Mas o ponto aqui não é se comparar com Davi. O ponto aqui é comparar que o mesmo Senhor que era pastor de Davi é o Senhor que é o
o nosso pastor, e esse pastor é imutável. Ele não mudou para Davi, ele não muda para nós, ele não muda para mim. O que ele está orando nos altos céus nessa hora, ele está procurando corações contritos, corações quebrantados, corações nessa manhã que está falando assim: eu errei sim, mas eu quero o seu perdão, eu quero a sua misericórdia, eu quero o Senhor, porque é o Senhor que é o meu pastor. E se eu tenho a consciência que o Senhor é o meu pastor, eu pertenço a ti, e eu estou à sua disposição, Senhor. Faça de mim nessa manhã como tu queres, como barro na mão do oleiro, amolda na sua forma, da maneira que o Senhor quer, porque o Senhor conhece o meu futuro, e eu só quero te adorar. Eu só quero te adorar. Eu termino de uma frase também na Bíblia, que você procura depois, que está escrito assim: e Davi cumpriu todos os propósitos designados por Deus. E Davi cumpriu todo o propósito que Deus nos ensinou. Que as nossas vidas possam servir o propósito de Deus. Que eu possa sair daqui nessa manhã e ter uma consciência que o Senhor é o meu pastor. Agora eu preciso entender o que não está escrito. Se eu entendo que o Senhor é o meu pastor, em outras palavras, eu estou falando assim, uma licença: eu sou a sua ovelha, eu pertenço ao teu rebanho. E se eu sou a sua ovelha, quando o Senhor dá aquela cajadada, que vai até machucar um pouquinho e até doer, mas eu vou entender que é o melhor para a minha vida. Se eu sou a sua ovelha, quando o Senhor usar o seu cajado e me mudar o curso da minha história, eu vou entender que é o melhor para mim. Sabe qual foi uma das grandes dores do meu coração de alguns anos para cá? Eu não me via jamais. Eu não me via longe do meu pai. Como me separar do meu pai? Fiquei tanto tempo, eu fui um adolescente, né? E talvez esse adolescente muito custoso na minha juventude, na minha maturidade, eu colei no meu pai e achei que ia ficar sempre do lado do meu pai. Mas eu tenho um pastor que não é do jeito que eu quero, é do jeito que ele quer. Ele pega o cajado dele e fala assim: filho, agora você separa um pouquinho daqui, vai você para lá. Eu não sei qual é o meu amanhã, mas eu sei que eu estou lá por causa do propósito. E não é o meu propósito, é o propósito de Deus. Eu não sei qual foi o propósito de Deus também separado do meu pai, mas o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que ele serve. Também é um propósito na vida dele, porque ele é o meu pastor, ele é o nosso pastor. Igreja do Ferraz de Vasconcelos, eu não sei a circunstância da sua vida, mas entenda que é um propósito de Deus. E se é um propósito de Deus, o melhor está por vir na sua vida, porque ele está tomando conta da história, ele está tomando conta de todas as coisas, tudo está na mão dele, ele já está vendo lá na frente. E quando o Senhor é o nosso pastor, a vitória é garantida, a vitória é garantida, a vitória é garantida, porque ele está no comando, ele é vencedor, ele é o Senhor de todas as coisas. E no momento oportuno você verá, você cantará, assim como Davi, o hino da vitória. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que possamos, daqui a pouco, quando nós iremos participar dessa grande mesa, entender que estamos aqui por causa desse pastor. A Bíblia fala da nova aliança. E a nova aliança tem a ver com o sumo pastor.
A nova aliança tem a ver com a esperança de um dia estarmos no redil desse Senhor pastor, na nação celestial. Mas que eu possa entender que quem tem o querer da vida de uma ovelha não é a própria ovelha, é o pastor. E você tem um pastor chamado Jesus Cristo. Eu tenho um pastor chamado Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. A Bíblia diz que Ele dá vida pelas suas ovelhas. Ele cuida de você. Você teve livramento. Você teve um pão essa semana. Você teve alimento essa semana. Eu estou olhando aqui, está todo mundo bonito, todo mundo arrumado, todo mundo cheiroso. Por quê? Porque temos um pastor que cuida de cada um de nós. Ele sabe o seu nome, Ele sabe a sua necessidade e Ele está cuidando de você. Mas creia e creia somente que você tem um pastor e Ele cuida de você. Que Deus abençoe.